Jesus caminhava pelas margens do rio Gâmbia, onde a vida do povo gira em torno da pesca, do comércio e das tradições. Banjul, a capital, era um ponto de encontro de diferentes culturas e religiões. Muitos muçulmanos, cristãos e seguidores de crenças africanas conviviam lado a lado, mas nem sempre em harmonia. A notícia da chegada de Jesus se espalhou rapidamente. Homens, mulheres e crianças vieram de todas as partes para vê-lo. Alguns curiosos, outros com fé ardente em seus corações. Entre eles, um marinheiro gambiano, de pele marcada pelo sol e pelas águas, aproximou-se e perguntou: Mestre, nossa terra é pequena, mas carregamos grandes desafios. Vivemos da pesca e da terra, mas muitos sofrem com a pobreza e as dificuldades. Deus se lembra de nós? Jesus olhou para ele com compaixão e respondeu: O reino dos céus não mede nações por seu tamanho, mas pelo seu coração. Assim como um pequeno grão de mostarda se torna uma grande árvore, também um povo que confia em Deus pode crescer e florescer. Eu vos digo, Deus vê cada um de vós e não vos abandonou. Ele deseja que andeis em justiça e amor, e que confieis nele para prover vossas necessidades. A multidão murmurava entre si. As palavras de Jesus traziam esperança, mas também um chamado à fé verdadeira. Então, um mercador se aproximou e perguntou: Senhor, em nossa terra há muitos que buscam riquezas e poder, enquanto outros lutam para sobreviver. Como podemos encontrar equilíbrio entre o trabalho e a fé? Jesus respondeu: De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Trabalhai com diligência, mas não façais do dinheiro o vosso Deus. Antes buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A verdadeira riqueza está em um coração puro diante de Deus. Os comerciantes que estavam ali ouviram em silêncio. Sabiam que muitos enriqueciam às custas dos pobres e que as palavras de Jesus eram um convite ao arrependimento. Mas ainda havia mais a ser dito. A Gâmbia precisava entender o que Deus esperava dela. O sol brilhava sobre as águas do rio Gâmbia, refletindo os rostos atentos da multidão. As palavras de Jesus não eram apenas de consolo, mas de um chamado para a mudança. Então um líder religioso muçulmano vestido com um traje branco se aproximou e perguntou respeitosamente: Mestre, muitos de nós buscamos a Deus em nossas orações diárias, mas há divisões entre nós. Uns seguem um caminho, outros seguem outro. Como podemos saber qual é a verdade? Jesus olhou para ele com amor e respondeu: Deus é um só, e ele deseja que todos o conheçam em espírito e em verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pela religião que o homem encontra a Deus, mas pelo coração que se rende à verdade. Aquele que me segue, segue a luz e não anda mais em trevas. O povo sussurrou entre si. As palavras de Jesus eram ousadas, mas carregadas de uma paz que tocava os corações. Foi então que uma jovem estudante, com um olhar cheio de sonhos e preocupações, perguntou: Senhor, nossa juventude enfrenta desafios. Muitos buscam sair do país em busca de uma vida melhor. Outros perdem a esperança e se afastam de Deus. O que devemos fazer? Jesus respondeu com ternura: Não temais o futuro, pois eu sou aquele que cuida de vós. O maior tesouro não está em terras distantes, mas no coração que confia em Deus. Sede luz onde estiverdes, e eu vos guiarei pelo caminho certo. Pois aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Os jovens que estavam ali sentiram uma chama acender dentro deles. Eles não precisavam fugir, podiam transformar sua própria terra. Então um pescador idoso, com as mãos calejadas pelo trabalho, levantou a voz: Senhor, falaste sobre justiça. Mas há muitos que governam apenas para si mesmos, esquecendo-se do povo. Como pode haver mudança? Jesus olhou ao redor e disse com firmeza: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas ai daqueles que governam com corrupção e opressão, pois prestarão contas diante de Deus. Pois todo líder deve servir ao povo, e não a si mesmo. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Os olhos de muitos se encheram de lágrimas. Sabiam que a verdade havia sido falada, e que Deus estava chamando a Gâmbia para algo maior. E Jesus ainda tinha mais a dizer. O propósito espiritual da nação precisava ser revelado. O vento soprava suavemente sobre o rio Gâmbia, e o povo sentia que aquele momento era sagrado. Jesus não estava ali apenas para corrigir erros, mas para revelar um propósito maior para a nação. Um ancião da tribo Mandinga,
respeitado por sua sabedoria, aproximou-se e perguntou: Mestre, nossa terra já viu tempos de escravidão, colonização e luta. Ainda hoje, muitos de nossos filhos partem para longe em busca de esperança. O Senhor pode nos dizer qual é o nosso papel no plano de Deus? Jesus olhou para ele com profundo respeito e respondeu: Gâmbia, foste ferida, mas não esquecida. Muitos dos teus filhos foram levados contra a vontade, mas eu enxuguei suas lágrimas. Agora eu te chamo a ser um farol de reconciliação e amor, pois aquilo que foi um dia um lugar de dor pode se tornar um lugar de cura. Eu vos digo, restaurei a fé verdadeira, ajudai os que sofrem e proclamai meu nome entre as nações. O povo murmurava entre si. Nunca haviam pensado na Gâmbia como uma nação missionária, um lugar de esperança para os outros. Então um jovem professor, preocupado com o futuro, perguntou: Senhor, como podemos ensinar nossos filhos a seguir esse caminho? Pois muitos aprendem sobre riquezas, mas poucos aprendem sobre Deus. Jesus respondeu com paciência: Ensinai as crianças no caminho em que devem andar, e quando forem velhas, não se desviarão dele. Os pais, os mestres e os anciãos devem plantar boas sementes nos corações dos pequenos, para que cresçam em sabedoria e verdade. Pois um povo que esquece de Deus caminha para a escuridão, mas aquele que o honra será como uma cidade edificada sobre um monte, que não pode ser escondida. Os pais e educadores presentes trocaram olhares. Eles compreendiam que a responsabilidade de mudar a Gâmbia começava dentro de casa. Foi então que um mercador do porto de Banjul perguntou: Mestre, em nossa terra há muitos estrangeiros que vêm para comprar e vender. O Senhor deseja que sejamos apenas uma nação de comércio ou há algo mais para nós? Jesus sorriu e disse: Gâmbia é uma terra de portas abertas, e isso é um presente. Mas não cede apenas um povo que recebe riquezas materiais, cede também um povo que dá o maior tesouro, a verdade do Evangelho. Acolhei os estrangeiros, mas também mostrai-lhes o caminho da vida. Pois aquele que compartilha a verdade ilumina o mundo. As palavras de Jesus mudavam completamente a visão do povo. A Gâmbia não era apenas um lugar de passagem, era um lugar que poderia impactar o mundo. Mas ainda havia um chamado final. Jesus daria um último recado para a nação. O céu começava a ganhar tons alaranjados enquanto o sol se punha sobre a Gâmbia. O povo sentia que aquele era um momento decisivo. As palavras de Jesus não eram apenas uma mensagem, mas um chamado para a transformação. Foi então que uma mulher idosa, com um lenço colorido amarrado à cabeça, ergueu sua voz e perguntou: Senhor, ouvimos tuas palavras e sentimos que são verdade. Mas como podemos garantir que nosso povo não esquecerá este dia? Como podemos permanecer fiéis? Jesus olhou para todos com amor e respondeu: Aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. As chuvas vêm, os rios transbordam, os ventos sopram, mas a casa permanece firme. Porém, aquele que me ouve e não pratica é como um homem insensato que constrói sobre a areia. Quando a tempestade vem, grande é sua ruína. A multidão ficou em silêncio. Cada pessoa ali sabia que Jesus estava lhes dando uma escolha: seguir seus ensinamentos ou continuar no mesmo caminho de sempre. Então, um jovem cheio de paixão pela justiça perguntou: Senhor, e se nosso governo e nossos líderes não ouvirem, o que devemos fazer? Jesus respondeu com firmeza e doçura: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se os líderes não ouvirem, que o povo permaneça fiel. Se os governantes forem injustos, que os justos se levantem. Pois eu não olho para reis e príncipes, mas para aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Gâmbia, não esperes pelos grandes, começa a mudança nos pequenos. Sede fiéis no pouco e eu vos confiarei o muito. As palavras tocaram profundamente o coração do povo. Eles perceberam que a mudança não começava de cima, mas em cada lar, em cada vida dedicada a Deus. Foi então que Jesus abriu os braços e declarou: Agora ide, Gâmbia, vivei em justiça, proclamai a verdade e confiai no Senhor, pois aquele que permanece em mim jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma brisa suave passou pelo povo e muitos sentiram algo mudar dentro de si. Eles sabiam que a Gâmbia nunca mais seria a mesma. Terceiro final. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.